Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus. Que bom que nós podemos nos reunir nesta manhã e prestar culto ao nosso Deus. Eu não sei como está o seu coração aí, mas o meu já foi muito abençoado por essas canções que a gente cantou juntos, por essa mensagem que já está sendo comunicada, ministrada a todos nós. Os adolescentes podem subir lá para a varanda, onde terão um encontro especial ali com o André hoje. E nós aqui teremos como nosso texto Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E nós estamos iniciando uma nova série, como o Christian acabou de mencionar, Espalhando Esperança. Olha que beleza! Nós precisamos, nesse novo ano, nos ver nesse lugar de servos e servas do Senhor, que estão aqui nesse mundo e por estarem aqui, podemos espalhar esperança. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que a gente seja cheio de esperança para espalhar esperança nesse mundo. E como introdução a esse livro, livro de Atos, nós vamos começar respondendo algumas perguntas que são importantes. Sempre quando nós nos aproximamos de um livro da Bíblia, é importante que a gente faça essas perguntas que faremos agora e procuraremos respostas para elas. A primeira pergunta é: quem escreve? Ou qual é o autor desse livro, do livro de Atos? E a resposta que nós encontramos é que o autor é Lucas, o mesmo autor do Evangelho. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse ano é simplesmente dando continuidade à nossa reflexão em Lucas. A gente estudou no ano passado inteiro e até agora, no último domingo de janeiro, nós estudamos Lucas, o Evangelho. A nossa série amou-nos, tão abençoadora. E a partir de agora a gente começa Atos, que foi escrito por esse Lucas. E talvez você possa se perguntar assim, mas quem é Lucas? Quando a gente olha para o texto bíblico, nós encontramos algumas informações preciosas sobre ele. Primeiro, a gente sabe que ele é gentio, ele não é um judeu. E de todos aqueles que se dedicam à história de Jesus, ele é o único que não é judeu. Ele tem um olhar diferente, por ser um gentio. Os estudiosos de Lucas concordam que ele é muito bem versado na língua e na cultura grega. É alguém que era muito conectado com o seu tempo, com os seus dias. Ele sabia o que se passava, ele tinha a linguagem adequada, ele comunica com precisão aquilo que deseja. Ele é médico. E como é que a gente sabe que ele é médico? Lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 14, o apóstolo Paulo nos dá essa informação. Lucas, o médico amado. E imagine você, Paulo, missionário, passando por tantos lugares. A gente sabe pela história de Paulo que ele era muito frágil, do ponto de vista da sua saúde. Era fundamental ter um médico com ele. E o Lucas era esse médico amado, que cuidava de Paulo, que estava sempre com Paulo nas suas viagens. Do capítulo 16 de Atos para frente, como a gente vai ver ao longo desse ano, o Lucas começa a narrar na primeira pessoa, do plural. Ele começa a usar o nós. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, nós saímos daqui, nós fomos para lá. Por quê? Porque ele está perto. Ele está perto de Paulo, em especial, nas suas viagens. Então ele era um médico muito amado. Ele se converteu à fé cristã num dado momento da sua vida e se tornou companheiro
e cooperador de Paulo, sempre por perto. Lá em Filemon, nos versos 23 e 24, em 2 Timóteo 4:11, nós encontramos essas informações sobre Lucas. E nós podemos dizer também que o Lucas era uma espécie de historiador do seu tempo. Não historiador com as categorias modernas, da ciência moderna, mas ele era um historiador nos moldes do seu tempo. Quando a gente pega os 4 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, que é a introdução a esse Evangelho, nós vemos que o Lucas ele tem uma metodologia de pesquisa. Ele reúne informações sobre Jesus, ele confere as provas, ele verifica as fontes, ele avalia criticamente e ele então ordena o seu material de tal forma que ele nos comunica uma mensagem segura sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus está fazendo. Então esse Lucas é uma pessoa extraordinária. Ele é responsável tanto pelo Evangelho quanto pelo livro de Atos. Segunda pergunta, quando escreve ou qual é a data? Então é muito provável que o Lucas esteja escrevendo aí entre os anos 60 e 64 da era cristã, do primeiro século. Por quê? Porque quando ele termina o seu relato de Atos, o apóstolo Paulo ainda está vivo. Paulo está esperando um julgamento em Roma. Então estima-se que Paulo tenha morrido entre 66 e 67. Então é por volta dessa data aqui que ele está escrevendo então tanto o Evangelho quanto Atos. Terceiro, de onde escreve ou qual é o local de origem? Ele escreve de Roma, onde o apóstolo Paulo também está. Ele está ali em prisão domiciliar. Se você quiser ver precisamente esse relato, está lá em Atos, no capítulo 28, do verso 30 até o verso 31, Paulo está ali aguardando para ser julgado diante do imperador em Roma. E como Paulo era um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, né? Um deles era de estar em uma prisão domiciliar. Então é nesse contexto aqui que o Lucas vai escrever. Quarta pergunta, a quem escreve ou qual é o seu destinatário? Isso fica fácil da gente encontrar porque logo nas primeiras palavras, tanto do Evangelho quanto de Atos, o Lucas deixa isso muito claro. Ele escreve ao excelentíssimo Teófilo, um gentio que também é convertido à fé cristã e é provavelmente um alto oficial do Império Romano, alguém rico, alguém abastado, alto oficial do Império. Por que a gente acha isso? Pelo pronome de tratamento aqui que o Lucas vai usar para ele, excelentíssimo Teófilo. Então era alguém muito importante, alguém que tinha condições, e a gente vai ver por que essas informações sobre o Teófilo são significativas para a nossa argumentação aqui. Então é ele, né, o Teófilo. Quinta, em qual ocasião escreve e quais eram as circunstâncias? Em qual ocasião, quais eram as circunstâncias? O Teófilo crê no Evangelho, aprende sobre Jesus e tem algumas dúvidas. Pergunta, é natural isso? Super, né? Quem nunca teve dúvidas depois que creu pela primeira vez? Então isso acontece com o Teófilo. Ele ouve o Evangelho, ele crê no Evangelho, mas num determinado momento ele tem algumas dúvidas. E como ele tem bala na agulha, ele vai contratar o Lucas aqui para fazer uma pesquisa para ele. Então logo ele encomenda a Lucas uma investigação sobre a pessoa e a obra de Jesus. O que o Lucas faz? Lucas faz essa investigação e apresenta o resultado para ele em 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho, o segundo volume é Atos. Então a obra de Lucas tem 2 volumes. Por último, sexta e última pergunta,
e com qual propósito escreve, ou qual é o seu objetivo. O propósito do Evangelho, como a gente viu, é relatar o que Jesus começa a fazer e a ensinar, observem esse detalhe porque ele é muito importante, pelo poder do Espírito. Tudo que Jesus fala e faz, e que o Lucas relata para a gente, acontece debaixo do poder do Espírito. Ao passo que o propósito agora de Atos é relatar o que Jesus continua fazendo e ensinando. Mas só que agora Jesus continua fazendo e ensinando através da igreja, também debaixo do poder do Espírito. Porque isso é estranho, não é? Você vê Lucas falando assim, olha, eu já apresentei para vocês o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora eu vou apresentar o que Jesus vai continuar fazendo e ensinando. Beleza? Beleza. Você espera Jesus. Aí no primeiro capítulo, como a gente vai ver hoje, Jesus é assunto aos céus. Parece que tem algum problema. Então como é que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer através da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É por meio da igreja que a obra que Jesus iniciou vai ser levada adiante nesse mundo. E assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus e o capacitou, o Espírito Santo vai vir sobre a igreja e vai capacitar a igreja a dar continuidade àquilo que Jesus começou. Então, esse é o propósito. Eu convido você a ler os 2 primeiros versos aí de Atos. Olha o que está escrito. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. É o Evangelho. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então o Evangelho é o que Jesus começou, Atos é o que Jesus continuou a fazer agora através da igreja. Então Jesus e a sua igreja fazem o quê? Jesus e a sua igreja fazem missão. Jesus está cumprindo a missão de Deus no mundo e está nos convocando a isso também. Nós, como igreja, levamos adiante aquilo que Jesus começou. Para a igreja, a missão é o testemunho de Jesus com palavras e com ações. Eu acho que isso aqui é muito fácil da gente guardar para o ano inteiro. E a gente vai precisar muito disso o ano inteiro. Se alguém te perguntar assim, o que é missão? Você pode responder, missão é o testemunho de Jesus com palavras e com ações. Não só com palavras, não só com ações, com palavras e com ações. Isso é a missão. Então a igreja olha para Jesus e, inspirada por Jesus, ela vai ser enviada ao mundo para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu não sei você, mas eu fico com um tremor interno, porque é muito grande a nossa responsabilidade. É muito grande. Imagina, nós somos chamados a dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. É grande demais. Isso é maravilhoso demais. Então, quando a gente olha para o tamanho do desafio e para o nosso tamanhozinho, a gente fala assim, é só se Deus capacitar a gente mesmo, porque na força do nosso próprio braço, esquece. Não dá. É muito grande. É um projeto enorme. Então nós precisamos do poder de Deus para realizar a missão, para continuar aquilo que Jesus iniciou aqui nesse mundo. Então o que é missão? Missão é o testemunho de Jesus
com palavras e com ações. Simples. É o testemunho de Jesus com palavras e com ações. Atos começa, então, com o envio dos discípulos em missão no mundo. Isso inclui eu, você, todos nós. No capítulo 1, no verso 8, Jesus diz o seguinte, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, só acompanhe a leitura aí, olha. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que é isso? Esse é o texto-chave de Atos. Os textos bíblicos, de modo geral, os livros, eles têm alguns textos-chave. A gente viu no ano passado que o texto-chave do Evangelho de Lucas era Lucas 4, quando Jesus está na sinagoga em Nazaré e ele pede para ler o profeta Isaías. Abre lá no capítulo 61, fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e vai descrevendo. Aquele lá era o texto-chave do Evangelho. Pergunta, qual é o texto-chave então de Atos? Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que a gente tem aqui? A gente tem o texto-chave e o roteiro de missão que o Lucas vai descrever para a gente. Então, em Atos 1 a 7, a igreja está em Jerusalém. Em Atos 8, a igreja vai à Judeia e a Samaria. Em Atos 9 a 28, a igreja alcança os confins da terra. Então Lucas está mostrando em um versículo para a gente, Atos 1:8, qual vai ser o roteiro todo que ele vai utilizar para contar como é que essa igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, vai fazer a sua missão no mundo. Eu queria mostrar um mapa para vocês e vou fazer um comentário. Eu só discordo daquele quadradinho azul ali, ó, o retângulozinho azul, Atos 6 a 9, porque eu falei uma coisa que é diferente dessa. Tá? Tem posições diferentes, perspectivas. Por que esse quadro? Porque ele ilustra bem o efeito. Ó. Olha o que está acontecendo. A igreja está ali em Jerusalém. Vocês estão vendo? O que é Jerusalém? Jerusalém é a periferia da periferia da periferia do Império Romano daqueles dias. É ali que o Espírito Santo vai capacitar um grupo pequenininho de discípulos de Jesus que vão sair em missão no mundo. Aí observem o que vai acontecendo. Judeia e Samaria ampliou um pouco. Depois, até os confins da terra. Estão vendo Roma lá em cima? Atos termina com Paulo proclamando o Evangelho, dando testemunho de Jesus com palavras e com ações lá em Roma. Então olha como é que o Evangelho vai crescendo. Uma ilustração simples para a gente entender, vocês já viram quando a gente chega diante de uma água que está paradinha assim? E menino gosta muito de fazer isso, Bernardo é alucinado, pegar uma pedra, certo? E aí você joga assim, ó, o que acontece? A pedra cai num determinado ponto e dali círculos concêntricos vão se formando centrifugamente, não é assim? E aí vai chegando até a borda. É isso que acontece aqui. Atos 1:8 está mostrando para a gente exatamente esse movimento. Olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito e vocês vão sair pelo mundo testemunhando de Jesus com palavras e com ações. E aí chega até os confins da terra, como a gente está vendo aqui nesse mapa, né? Então, na obra de Lucas, a boa notícia, ela segue um caminho que vai da periferia para o centro. Sempre assim. No Evangelho, ela vai lá da periferia da Galileia para o centro, Jerusalém.
Aqui em Atos, ela está vindo lá da periferia, Jerusalém, para o centro do Império Romano, que é Roma. Tá? É isso que está acontecendo. Lucas está mostrando para a gente como a palavra de boa nova que Jesus anuncia nesse mundo está se espalhando. Então é isso. Eu acho que com essas informações a gente consegue ter uma primeira aproximação, uma aproximação inicial do livro de Atos. Obviamente, à medida que a gente for expondo o texto, né, aos domingos aqui, a gente vai retomar um ou outro desse conteúdo sempre que for necessário. Então eu convido você a continuar comigo a leitura aí. Nós vamos ler agora do verso 3 ao verso 11 do capítulo 1 de Atos. É o nosso texto. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra nessa manhã, quando eu gostaria de propor que, para sermos testemunhas de Jesus no mundo, nós precisamos aprender bem sobre o reino de Deus. No texto de hoje, nós encontramos então 3 verdades sobre esse reino. 3 verdades. A primeira verdade é que o reino de Deus é assegurado pela ressurreição de Jesus. É isso aí que nós encontramos no verso 3. Eu leio novamente esse verso que diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. O mesmo Jesus que morreu à vista deles, ressuscitou, apareceu a eles e está dando muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Destaque aqui: Jesus passa 3 anos e meio aproximadamente do seu ministério falando sobre o quê? Qual que era o assunto de Jesus? Reino de Deus. Aí Jesus morre e ressuscita, tem mais 40 dias com eles. Qual assunto Jesus escolhe para falar com os seus nos últimos dias da sua vida? Reino de Deus. Tem algum assunto que Jesus considera mais importante do que o reino de Deus? Não.
O reino de Deus é o assunto mais importante para Jesus. Por isso, se a gente quer avançar em missão nesse mundo, a gente precisa aprender muito bem sobre o reino de Deus. Lucas começa então o seu relato do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, destacando, sublinhando a ressurreição. Tendo vencido a morte, Jesus se apresenta aos apóstolos. Interessante, né? Que aqui ele se apresenta aos 11, porque o Judas não está mais presente, né? Eram 12, sem o Judas, 11. Dando-lhes provas indiscutíveis de que está vivo. Então o que acontece? Jesus triunfa sobre os poderes do mal, inaugurando o novo mundo de Deus. A ressurreição de Jesus talvez seja o fato mais importante da nossa história. Por quê? Porque com ela, Jesus está triunfando sobre os poderes do mal e está inaugurando o novo mundo de Deus. Então, o novo mundo de Deus é um mundo marcado pela ressurreição. Por isso, Lucas começa o seu relato acentuando, destacando esse fato. Fato é que só há evangelho, boa nova, porque houve ressurreição. Pense você, se Jesus não tivesse ressuscitado, que diferença haveria entre ele e qualquer outra pessoa que deu a vida por qualquer outra causa? Nenhuma. Então a ressurreição é a vindicação de Jesus. A ressurreição é a expressão máxima de que o Pai acolheu aquele sacrifício bendito de alguém que não tinha pecado, mas que entregou-se a si mesmo pelos pecados do mundo inteiro. Logo, ele não poderia permanecer morto. Jesus é trazido de volta à vida, inaugurando o novo mundo de Deus. Se não há ressurreição, não há evangelho. Vocês lembram que escrevendo aos Coríntios, Paulo fala algo mais ou menos parecido com isso? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E de todos nós somos os mais infelizes da terra, porque a gente está dando a vida por essa causa, a gente está sofrendo horrores, porque a gente confia que a morte não tem a palavra final. A vida venceu a morte. Por isso faz sentido dedicar a nossa existência inteira a esse projeto, que é o projeto do reino de Deus. E porque houve ressurreição, então, há esperança. Aquela palavra bonita ali, ó. Esperança. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, fala que a razão de termos uma esperança viva, não uma esperança qualquer, uma esperança viva, se encontra no fato de que Cristo ressuscitou. Então, se alguém perguntar para a gente assim, por que vocês têm esperança? Vocês são tão cheios de esperança? A gente tem esperança por uma razão simples. Jesus ressuscitou. A vida triunfou sobre a morte. A morte não tem mais a palavra final. Amém. Amém. Isso é uma excelente notícia para nós que caminhamos todos os dias, um dia a mais, em direção à morte. Se Jesus não voltar antes, é inevitável para todos e para cada um de nós. A gente vai lutando aqui, fazendo uma coisa ali, mas a gente está caminhando, né? Não é assim? Mas a morte não tem a palavra final. Aleluia. Porque houve ressurreição, a esperança da vitória final, da justiça sobre a injustiça.
do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Porque Jesus ressuscitou, então, é possível ter certeza de que o reino de Deus, que já foi inaugurado, um dia será consumado. Um dia esse reino que Jesus começou vai ser pleno sobre a nossa terra. E tudo que a gente observa ao nosso redor, que não está no lugar, que a gente olha assim e fala, isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso vai passar. Tudo isso está com os dias contados. O reino que um dia começou vai ser pleno. Jesus vai consumar esse reino sobre a terra. Então, irmãos e irmãs, em um mundo marcado pelo medo e pelo desespero, basta conversarmos com as pessoas ao nosso redor, nós somos o povo da confiança e da esperança. No mundo marcado pelo medo e pelo desespero, nós somos o povo da confiança e da esperança. Porque Jesus ressuscitou, em meio às realidades de morte que nos cercam, e não são poucas as realidades de morte que nos cercam, nós podemos ser promotores da vida. E por que nós podemos ser promotores da vida? Porque nós operamos no modo ressurreição. A gente não opera no modo morte, a gente opera no modo ressurreição. E aí uma pergunta se faz necessária: quais são as realidades de morte que te cercam? E como você pode promover a vida no meio delas? Talvez haja realidades de morte que vêm de experiências difíceis, duras do passado, e que vão caminhando com a gente, e que muitas vezes vão moldando a nossa vida aqui nesse mundo. Talvez as realidades de morte estejam te cercando hoje. Não só a morte física, né? Talvez você tenha um diagnóstico ruim. Não, eu estou falando da morte em sentido amplo. Quais são os sinais de morte? Onde a gente percebe ao nosso redor, falando, isso aqui parece muito mais com morte do que com vida. Onde estão? A pergunta é: tem como a gente ficar livre dessas realidades de morte no tempo que a gente está vivendo? Não. Elas estão aí. Elas nos cercam. Elas chegam. E elas, assim, não pedem licença para chegar. Às vezes elas chegam arrebentando com tudo. Não é assim? Mas como é que a gente vai reagir? A gente pode reagir no modo morte, ou a gente pode reagir no modo ressurreição. Nós somos chamados a reagir às circunstâncias de morte do nosso entorno no modo ressurreição. O que a ressurreição de Jesus tem a dizer para a situação na qual você está vivendo e que está com cheiro de morte? O quê? Como é que você pode responder a essa situação com base nessa nova perspectiva sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a realidade inteira, sobre a consumação do reino de Deus? Como? Cada um de nós, todo dia, vai precisar fazer essa pergunta e vai precisar responder a essa pergunta se a gente deseja andar no modo ressurreição. Então embora essas realidades possam durar por algum tempo, elas não durarão para sempre. Pois na ressurreição de Jesus, a vida venceu a morte. Ou seja, a morte morreu. A morte morreu. A morte já está ferida de morte. A morte já está com os dias contados. E tudo que tem a ver com morte também.
Então isso é um jeito de olhar para a vida, isso é um jeito de perceber a realidade, e por isso nós temos esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. A segunda verdade é que o reino de Deus é dinamizado pelo poder do Espírito Santo. O reino de Deus é dinamizado pelo poder do Espírito Santo. É isso que a gente encontra aí do verso 4 até o verso 8 do nosso texto. Em um dado momento, enquanto come com os apóstolos ao redor da mesa, não é interessante esse detalhe de Lucas? Quantas mensagens a gente viu no ano passado que destacavam a mesa? A gente não viu que a mesa tem um lugar central para Lucas? Aí ele começa aqui falando exatamente isso, olha, enquanto come com os apóstolos. A gente come onde? Ao redor da mesa. Jesus lhes dá uma ordem. Que ordem é essa? Fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa do Pai, referente à presença e ao poder do Espírito Santo. Então, além de serem imersos nas águas pelo batismo, os discípulos serão também imersos no Espírito Santo, o que implicará uma total renovação da sua humanidade nesse mundo. Isso vai acontecer na história que Lucas está contando para a gente, no capítulo 2. O que a gente tem lá no capítulo 2? A gente tem o Pentecostes cristão. Não é assim? Vocês lembram que o Espírito Santo que está sendo prometido aqui, ele é derramado, ele vem sobre a igreja, e ele vai capacitar os irmãos para a missão. É isso que vai acontecer. É sobre essa promessa que para aqueles apóstolos estava no futuro, embora para nós esteja no passado, que Jesus está mencionando aqui. Então, tendo ouvido essa promessa, olha que curioso, gente. Os apóstolos fazem uma pergunta que demonstra a sua incompreensão sobre o reino de Deus. 3 anos e meio falando sobre o quê? Reino de Deus. Um super intensivo assim, 40 dias falando sobre o reino de Deus. Aí vem a pergunta que vocês vão ouvir agora. Isso aqui, para quem é professor, é um grande encorajamento. Você fala, aí você fala assim, aí vem uma pergunta, mas não entendeu ainda. Isso aponta para nós. Nós somos essas pessoas que ouvem e ainda não entendem. Os apóstolos são como a gente. Aí eles lançam essa pergunta aqui atravessada para Jesus: Senhor, olha que solenidade, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 6, li agora de propósito na Almeida Revista Atualizada. Será este o tempo? Comentando esse verso, John Stott afirma o seguinte: o verbo, o objeto e o advérbio dessa frase, todos eles demonstram uma confusão doutrinária sobre o reino. O verbo restaures mostra que eles estavam esperando um reino político territorial. O objeto, Israel, que eles estavam esperando um reino nacional. E o será este o tempo que eles estavam esperando uma restauração imediata. Ou seja, não entenderam nada. Não entenderam nada. Por isso que Jesus desiste, né? Mas agora com o Espírito Santo. Eu já não vou falar mais sobre esse assunto, né? Vai ser assunto aos céus agora e deixa com o Espírito, para o Espírito continuar a obra, ensinando a gente sobre o reino de Deus. Tá? Não entenderam nada ainda. Depois de uma caminhada com Jesus, essa pergunta demonstra
uma absoluta incompreensão dos apóstolos. Assim sendo, nos versos 7 e 8, Jesus responde aos apóstolos, ensinando-lhes pela última vez sobre o reino de Deus. Últimas palavras de Jesus. As palavras mais importantes. Sua resposta pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro, o reino de Deus é espiritual, não político-territorial. Tá certo? A gente precisa entender isso para esse ano, gente. Esse ano não vai ser fácil, não. Tá? Então, o reino de Deus é espiritual, não político-territorial. Tá claro? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre todos e sobre tudo. É disso que a gente está falando. Os caras estão imaginando que vai ser tomar o poder, assentar no trono e subjugar as nações. Não é isso. Não é isso. Segundo, o reino de Deus é internacional, não nacional. E aqui a gente está vivendo um tempo em que talvez um dos maiores pecados com os quais a gente vai ter que lidar é com aquilo que é chamado de nacionalismo cristão. Não está aqui só, está espalhado pelo mundo inteiro. Toda e qualquer forma de nacionalismo cristão é pecaminosa, porque o reino de Deus não é isso. Não é isso. O reino de Deus é internacional. Observem aí, é para todas as nações, não apenas para Israel. Eles imaginavam que o Messias era só deles, e que o Messias iria elevar Israel ao nacionalismo, e a partir daqui, todas as nações seriam colocadas debaixo do governo de Israel. Não é isso. Entenderam errado. Entenderam errado. Terceiro, o reino de Deus é gradual, não imediato. Vocês lembram das parábolas que Jesus contou sobre o reino? O reino de Deus é parecido com uma sementinha, que é pequenininha e vai crescendo. O reino de Deus é semelhante a um pouquinho de fermento, que você mistura na massa. O que vai acontecer? Ela vai crescer. O reino não é imediato, é gradual. Começou com Jesus, mas está se espalhando. Eles estavam imaginando que era para aquele tempo. Chegou a hora, Jesus, então, não entenderam nada. Ele é crescente. O reino de Deus é sempre crescente, enquanto a igreja está em missão. O que é a igreja? A igreja é a agência do reino de Deus no mundo. Nós somos os agentes do reino. O reino está crescendo. E o crescimento do reino, quem dá? O Senhor. Não está na nossa mão. Não está no nosso controle. Graças a Deus por isso. O crescimento é do Senhor. Assim, ao responder sobre o reino de Deus, Jesus enfatiza a promessa do Espírito Santo, que dará poder para o testemunho. Mais uma vez, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso. Sabe o que esse verso significa para mim, para você, para todos nós? Que sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode testemunhar de Jesus. Ninguém. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Sem o poder do Espírito Santo não dá. E por que é assim? Isso porque o Espírito Santo é que dinamiza a missão da igreja no mundo. Aqui, ali, acolá,
concomitantemente, até que o reino de Deus seja pleno. Isso é muito importante. Deus, não é Ilma, Deus está em missão no mundo. A Ilma gosta dessa frase. Amém. E o faz através da nossa igreja, de todas as igrejas, da sua igreja. É isso. Mas como? Debaixo do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, irmãos e irmãs, não dá. A gente não dá um passo. E aí? E aí que em um mundo como o nosso, marcado pelo poder que domina e subjuga, nós somos o povo do poder que ama e serve. O Espírito Santo capacitou Jesus com poder, não capacitou? O que Jesus fez? Amou e serviu. O Espírito Santo vai nos capacitar, não vai? Como igreja? Vai. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que Jesus: amar e servir. Não é dominar e subjugar, é amar e servir. Assim, e somente assim, o nosso testemunho será reconhecido como um testemunho de alguém que é de fato um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo de Nazaré. É amar e servir. E é o Espírito Santo que nos capacita a ser testemunhas fiéis de Jesus, que ama e serve onde estivermos. E aqui uma pergunta para nós como igreja. Uma pergunta para a Redê. Por que ainda temos tanta dificuldade de testemunhar de Jesus com palavras e com ações? Eu faço essa pergunta para mim. Você, Luiz, por que você ainda tem tanta dificuldade de testemunhar de Jesus com palavras e com ações? Estou fazendo para mim. Você pode fazer para você se você quiser. Por que isso? Enquanto eu estava pensando, orando em relação a esse texto, eu fiquei pensando em algumas possíveis respostas. Você tem várias aí, e a gente gostaria até de ouvir. Se você tem alguma ideia para responder essa pergunta, vem falar com a gente quer te ouvir. Mas talvez por insegurança. Eu não estou muito assim convicto. Eu não sei o que falar para as pessoas, eu me sinto um pouco inseguro. Pode ser que isso seja uma realidade para você. Outros poderiam pensar assim: não, timidez. Você não sabe o quanto que eu sou tímido, Luiz. Eu sou para dentro assim, sabe? E falar de Jesus é uma coisa que me expõe demais. Eu sou muito tímido, eu não consigo. Talvez seja essa uma hipótese. Você pode estar lidando com medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo de como é que as pessoas vão me tratar depois que eu for explícito a esse ponto. Tenho medo, então fico na minha, não faço nada e tento só dar testemunho assim com as minhas ações. Vocês já viram? Não falo, só ajo assim. Mas missão é com palavras e com ações. Ou uma quarta hipótese que eu pensei é talvez assim por engano. É porque a gente vai sendo exposto o tempo inteiro a muitas teologias, muitas perspectivas. E tem muitas teologias por aí que dizem assim: no final, sabe o que vai acontecer? Deus vai salvar todo mundo. Se Deus vai salvar todo mundo, para que eu vou ficar falando disso? Tem outros assuntos para conversar com as pessoas. Se no final vai tudo acabar em pizza, não preciso falar, não preciso fazer nada nesse sentido, nessa direção.
Mas a gente não acha isso aqui não, irmãos e irmãs. A gente acha que é muito importante. Essa não é a nossa teologia, não. Isso é um engano. Mas se esse engano cair no nosso coração, sabe o que é que acontece? Nos desmobiliza para a missão. A gente fica estagnado, parado, a gente não faz. Porque afinal de contas, no final todo mundo vai estar salvo mesmo. Então, uma pessoa que pensa isso e não evangeliza, para mim é super coerente. Super coerente. Vai estar todo mundo salvo, não preciso. Mas a gente não acha isso não. Por que a gente não acha isso? Porque a gente tem uma vasta quantidade de textos bíblicos que falam de modo contrário a isso. Então, embora haja diversos motivos que oportunamente nós podemos considerar, talvez um deles seja que não estamos dinamizados pelo poder do Espírito Santo. E isso é muito triste. E se for isso, nesse primeiro dia dessa série de Atos, nós vamos precisar encerrar orando. Orando. E a nossa oração vai precisar ser assim: Senhor, estou aqui, tenho dificuldade, encha-me com o Teu Espírito Santo, me capacita, me dá esse poder, para que eu supere todas as minhas dificuldades de anunciar, de testemunhar de Jesus com palavras e com ações, onde eu estou, porque eu reconheço que é isso que eu preciso fazer. Então eu acho que esse é o melhor jeito da gente começar a nossa série, é orando, pedindo o poder do alto, para a gente ser testemunha de Jesus de verdade nesse mundo. A terceira e última verdade é que o reino de Deus é consumado com a volta de Jesus. É isso que está aí presente nos versos 9 a 11. Depois desse último ensino de Jesus sobre o reino de Deus, Lucas diz que ele é elevado às alturas, enquanto os apóstolos olham. Você pode imaginar essa cena, se você estivesse lá assim, você está lá com Jesus, e Jesus começa a ser elevado aos céus na sua frente, lembrando que ele já tinha o corpo glorificado, corpo com propriedades especiais, mas é isso que o texto está falando, ele é elevado aos céus, enquanto todos o olham. A sua ascensão é um sinal visível da sua entronização, guardem essa palavra porque ela é muito importante, entronização, como Messias de Israel e como Senhor do mundo todo. E por que era assim? Por que o Messias precisava ser entronizado? Porque os judeus daquele tempo, os contemporâneos de Jesus, eles guardavam no coração uma promessa. Sabe qual promessa que era? Era a promessa de Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Então, a ascensão de Jesus é o cumprimento da promessa de Daniel, quando o Filho do Homem é levantado nas nuvens do céu e recebe do ancião de dias o poder de reinar para sempre sobre todas as nações da terra. O que está acontecendo ali na frente deles? O que os olhos deles estão vendo naquele momento? Eles estão vendo o Messias, o Senhor, sendo entronizado. Era o cumprimento das promessas que eles tanto esperavam. Especialmente essa, de Daniel capítulo 7, 13 a 14. É por isso que, as semelhanças dos mensageiros que anunciam a entronização de um novo rei, os apóstolos precisam sair pelo mundo inteiro anunciando que há um novo rei. Qual rei? Jesus.
Eles precisam anunciar que todas as pessoas, em todos os lugares, precisam se submeter ao seu senhorio. Naquele tempo, no primeiro século, quando um rei era entronizado, ele mandava os mensageiros. Eles saíam, temos um novo rei, de vilarejo em vilarejo, até chegar no final do império, lá no limite do império. O que Lucas está descrevendo para a gente? Lucas está descrevendo a mesma coisa. Ele está pegando toda aquela expectativa, todas as promessas que eles tinham em relação à entronização do Messias. Olha, aconteceu. E agora, o que vocês fazem? Vocês são esses mensageiros que vão sair pelo mundo inteiro anunciando que a gente tem agora um novo rei. E se a gente tem um novo rei, as pessoas precisam se sujeitar ao seu senhorio. No fim do nosso texto, 2 homens vestidos de branco dizem aos apóstolos, verso 11: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, em outras palavras, o que os homens de branco estão falando aqui é o seguinte: mudem o olhar de vocês do céu para a terra. Parem de ficar olhando para cima, que ele já foi. Agora coloquem os olhos aqui na terra. Por quê? Porque a missão é grande. Nós temos muito trabalho, nós temos muita coisa a fazer. Mas todo o nosso trabalho de anunciar que temos um novo rei, ele só vai ser possível se o nosso coração estiver cheio de esperança. Esperança que nasce do fato de que ele ressuscitou, foi assunto aos céus e vai voltar. O nosso trabalho não é em vão, porque a gente está trabalhando pelo reino de Deus, esse reino que vai ser consumado quando Jesus voltar. Sobre esse texto, o N.T. Wright afirma o seguinte: Jesus foi para a dimensão da realidade de Deus, mas voltará no dia em que aquela dimensão e a dimensão presente se tornarem uma só para sempre. Que lindo, gente. Eu li essa frase umas 10 vezes. Vou repetir para você. Olha só o que o Wright diz: Jesus foi para a dimensão da realidade de Deus, mas voltará no dia em que aquela dimensão e a dimensão presente se tornarem uma só para sempre. É isso que significa para ele a segunda vinda de Cristo. Que lindo. É por isso que a gente espera. E que o nosso coração anele por isso, mais do que anela por qualquer coisa aqui desse mundo. O que você mais deseja? Eu mais desejo é ver esse reino de Deus sendo consumado na terra, onde a gente vai poder viver aqui na presença de Jesus para sempre, onde tudo aquilo que é mal, sinal de morte aqui, vai ser eliminado. Lembram da palavra de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, fala assim: habitaremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tudo vai chegar no seu lugar. É por isso que a gente espera. Então, em um mundo marcado pela incredulidade e pela rebelião, nós somos o povo da fé e da obediência. Um dia nós ouvimos que há um novo rei, Jesus, e nele nós depositamos toda a nossa confiança. A ele nós nos entregamos como servos, e desse dia em diante a nossa vida está sendo completamente transformada. Na vida de todos nós tem um antes e um depois de Cristo. É assim. E como um dia nós ouvimos que há um novo rei, é isso que nós anunciamos às pessoas ao nosso redor. Há um novo rei. Esse é o rei que morre em nosso lugar.
O Rei que triunfa sobre a morte para nos dar nova vida. O Rei que nos liberta de todos os poderes do mal que nos escravizam. Um Rei que está agindo no mundo, promovendo o bem. O Rei que um dia voltará para consumar o seu reino de justiça, de paz e de alegria nesse mundo. Esse é o Evangelho da esperança. Esse é o Evangelho da esperança. O Evangelho que somos chamados a espalhar nesse mundo inteiro.